Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre os pilares da fé, vamos falar agora sobre a crença nos livros revelados. O significado da crença nos livros revelados é crer que Allah revelou livros sagrados a seus mensageiros, para que fossem ensinados a seus servos. Estes livros são a palavra de Allah, nos quais é falado de acordo com sua divindade e que nestes livros está a verdade, a luz e orientação para as pessoas nesta e na outra vida. Então, uma das crenças do muçulmano é crer que Deus revelou livros sagrados a seus mensageiros e a mensagem que está nesses livros deve ser ensinado ou foi ensinado pelos profetas a seus povos ou suas nações. A fé nos livros sagrados é um dos pilares da fé. Um dos pilares da fé, assim como disse Allah, ó crente, crê em Allah, em seu mensageiro e no livro que foi revelado a seu mensageiro e nos livros que foram revelados anteriormente. Quem não crer em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros e no dia do juízo, haverá se desviado profundamente. Então, a crença do muçulmano, além de crer em Deus e em seus mensageiros, é também crer nos livros que foram revelados por ele, tanto o Alcorão assim como os livros anteriores. Tem que ter essa crença e também ter a crença acerca do dia do juízo final. Allah ordenou crer nele, em seus mensageiros e no livro que foi revelado ao último profeta, Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, que é o Alcorão, já falamos sobre isso, como também ordenou crer nos livros revelados anteriormente. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: a fé implica que creias em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final, que creias no decreto divino, favorecendo-te ou não. Ou seja, esses são até os 6 pilares da fé, esses mencionados neste hadith do profeta, que a fé é crer em Deus, nos seus anjos, seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final, assim como o decreto divino, que compreende a fé nos livros sagrados. A fé em que foram revelados por Allah, temos de ter, ou o muçulmano tem a fé de que esses livros foram revelados por Allah, a fé que são palavras de Allah, ou seja, a fé de que são palavras de Deus. Essas palavras que estão no Alcorão, assim como nos outros livros sagrados, o muçulmano crê que, ou tem a fé de que são palavras de Allah. A fé nos livros que Allah mencionou, por exemplo, o Alcorão, que foi revelado para o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, a Torá, que foi revelada a Moisés, e o Evangelho, que foi revelado a Jesus. Então, esses são alguns dos livros que o muçulmano deve ter a fé, crer de que são livros sagrados que Deus revelou para os mensageiros. Aceitar a informação correta que se encontra nos livros anteriores. Então, para o muçulmano que tem o Alcorão em mão como o livro sagrado, o último a ser revelado, ele vai crer ou acreditar nas mensagens dos livros anteriores se forem mensagens corretas, se forem palavras corretas, coincidindo com aquilo que está no Alcorão. Então, o muçulmano se apega a essas informações corretas e não aquilo que contraria o Islã. Benefícios e particularidades do Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah revelada a nosso profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele. E por isso o crente honra o Alcorão, este livro, e se apega às suas leis, sua recitação e seu estudo. Então, o crente acredita que o Alcorão, o último livro revelado ao profeta Muhammad, então honra esse livro, lê, recita, assim como faz o estudo daquilo que está ali dentro do Alcorão. O Alcorão é a orientação e razão de nosso êxito nesta e na outra vida. O que está mencionado no Alcorão nos orienta sobre a nossa vida, como a gente deve agir enquanto a gente vive nesta face da terra e como será a nossa vida ou a nossa outra vida, ou a derradeira vida. Tudo está ali mencionado
no Alcorão. O Alcorão tem muitos benefícios e peculiaridades que o fazem diferente dos outros livros sagrados anteriores. Dentre esses, o Alcorão compreende todas as leis divinas. Estão ali as mensagens enviadas ou reveladas anteriormente. Então, compreende todas as leis divinas, pelo que confirma e comprova no que concerne aquilo que já havia sido revelado nos livros anteriores. Allah Altíssimo disse no Alcorão: temos revelado a ti, ó Muhammad, o livro, que é o Alcorão, com a verdade que corrobora e mantém vigente o que já havia nos livros revelados anteriormente. Então, o Alcorão ele complementou todas as mensagens anteriores. O significado de que corrobora e mantém vigente é que vem reafirmar tudo o que havia nos livros anteriores no que diz respeito à crença e atos de adoração. Então, como acabei de explicar, já complementa aquilo que está nos livros anteriores, ali no Alcorão veio e completou-se essa mensagem. É um dever para toda a gente, em sua diversidade de línguas e povos, apegar-se ao Alcorão e trabalhar segundo o que está disposto nele, sem se importar por quanto tempo se deu a revelação. Diferentemente dos livros anteriores, já que estavam destinados a povos específicos ou períodos específicos. Essa é a diferença. O Alcorão, uma revelação que serve ou é uma orientação para toda a humanidade. Então, ao passo que as revelações anteriores era para um povo específico, uma nação específica. Allah o Altíssimo diz no Alcorão: este Alcorão foi-me revelado para com ele admoestar a vós e aqueles que ele alcançar. Então, em todo lugar, aqueles que alcançar essa mensagem, onde alcançar, então serve este Alcorão como uma orientação. Allah o Altíssimo prometeu preservar o Alcorão e, portanto, nenhuma mão poderá deturpá-lo. Allah disse: em verdade, temos te revelado o Alcorão e nós somos seu custódio. Então, Allah prometeu que esse livro será protegido. Será protegido por ele. Revelou esse livro e será protegido. Ou seja, não sofrerá alterações, deturpações. Então, podemos lembrar aqui que essa promessa que Allah subhanahu wa ta'ala fez, que Deus fez sobre o Alcorão, assim como ele foi revelado lá na época do profeta Muhammad, ele continua assim. E é difícil, mesmo que apareçam alguns povos, algumas pessoas que tentam difamar o Alcorão, no caso, queimar ou rasgar e fazer de tudo que eles fazem, esse Alcorão ou essas palavras estão preservadas. E os próprios muçulmanos podemos dizer que são eles que preservam. O Alcorão ele é memorizado. Muitas das pessoas tanto idosos, adultos, até crianças de 7, 10 anos conseguem memorizar essas palavras da primeira à última página, do primeiro ao último capítulo. Este Alcorão ele fica memorizado nos corações ou nas cabeças dos muçulmanos. Então, parece que, não é parece, é a certeza de que essa promessa que Deus fez de que será um livro preservado, isso acontece. Então, não adianta rasgando, queimando, e que esse está nos corações, este livro, essas palavras estão nos corações e na cabeça dos próprios muçulmanos. Em consequência, tudo o que contém nele é verídico e autêntico. Aquilo que contém ali é verídico e autêntico, o que contém no Alcorão. Então, aquelas mesmas palavras ditas pelo profeta Muhammad lá atrás, para seus companheiros escreveram, é isso que existe até hoje e está ali no livro que a gente lê hoje. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.